boa noite, meus irmãos. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine, para que possamos todos nós colher neste encontro, nesta hora de estudo, de reflexão e de prece, as energias necessárias a superarmos as dificuldades da vida. E mais do que isso, a inspiração para bem compreendermos os problemas e melhor saber tratá-los, superá-los. Vamos dar início aos trabalhos da noite com a leitura da página que foi distribuída. E a leitura vai ser feita pela nossa irmã Sandra. Boa noite. Verdade e fantasias. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se, quase em toda parte, a vitória dos homens palavrosos que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Não acontece o mesmo aos cuidadores da verdade, por simples que esta seja. Através de todos para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, missão implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, a presunção de converter consciências alheias são grandes fantasias. É preciso não crer nisso. Razoável é entender que o serviço de iluminação é difícil, a partir do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos, mas para nossa felicidade é preciso atender à verdade enquanto é tempo. Do médio de Emmanuel, pelo médio Chico Xavier, do livro Caminho, Verdade e Vida. Belíssima página. Permito-me sugerir aos irmãos que releiam e procurem colher o sentido mais profundo, mais sábio que a página nos traz. Assim entenderemos a vida, assim viveremos melhor. Vamos à prece inicial, que vai ser feita, vamos acompanhar, Vera Porangaba. Boa noite, irmãos. Vamos nos concentrar, fechando os nossos olhos e tentando deixar lá fora as nossas preocupações, a mente que não para de nos levar a pensamentos sobre as atividades do dia, o que nos espera depois daqui. Vamos acalmá-la, vamos aquietar os nossos corações e elevarmos o nosso pensamento ao nosso Divino Mestre Jesus, para agradecê-lo por termos a oportunidade de aqui estarmos esta noite, por termos conseguido chegar sem percalços, por estarmos aqui de corações abertos para receber mais uma mensagem esclarecedora que Ele, o Mestre, veio nos trazer. E rogamos a Jesus que permita a espiritualidade amiga da casa, já presente ao ambiente desde cedo, que se aproxime da nossa querida expositora, nossa irmã Eliane, de forma que ela possa ser intuída e que suas palavras cheguem às nossas mentes com a máxima clareza. E que todos nós possamos acolher essas palavras em nossos corações, para refleti-las posteriormente, procurando colocá-las na nossa prática do dia a dia.
Agradecemos a todos que aqui estão, tanto os nossos irmãos desencarnados como a todos da plateia encarnada. E entregamos a direção do trabalho à equipe amiga, intuindo a nossa amiga Elê, se fazendo presente neste ambiente até o final dos nossos trabalhos. Que assim seja. Com satisfação, anunciamos a palestra da noite. Observai as aves e os lírios. É o tema da palestra. E a expositora é nossa companheira Eliane Nascimento. Vamos ouvi-la com satisfação. Então, boa noite a todos. Queridos amigos, queridos irmãos, amigos que nos assistem através da web, que Jesus, o Mestre incondicional de nossas vidas, nos abençoe, para que possamos nos esforçar, estudar e vivenciar suas amorosas lições no nosso dia a dia. O nosso estudo, que nós vamos fazer um estudo aqui desse tema tão assim palpitante, tão atual, quando Jesus, ele, no seu modo imperativo, que este verbo está no modo imperativo, ele nos convida a observarmos as aves do céu, do firmamento, aquela que nossos olhos, nossas vistas podem alcançar. Na casa da natureza, o Pai espalhou com arte as bênçãos de luz da vida que brilham em toda parte. Essas bênçãos generosas, tão ricas, tão naturais, são notas de amor divino na esfera dos animais. Não te esqueças no caminho, praticando o bem que adores, busca ver em todos eles os nossos irmãos menores. A providência dos céus jamais esquece a ninguém. Deus, que é Pai dos homens sábios, é Pai do animal também. Esses versos do Espírito Casimiro Cunha faz-nos lembrar que Jesus, o pedagogo por excelência, o maior pedagogo que o mundo conheceu, na sua arte de ensinar, usa com tanta beleza poética os recursos da natureza em mais um ensinamento no Sermão da Montanha para nossas reflexões na noite de hoje, que encontramos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não ajuntam e não colhem em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? E aí ficamos a pensar, por que Jesus, com tanta propriedade, convida-nos a essa observação? Que temos a aprender com as aves do firmamento, que elas passarão para nós nesse seu convívio no dia a dia, nesta pequena sociedade das aves. E aqui este verbo, observai, precisamos olhar, verificar com aprofundamento, analisando, estudando, pesquisando e avaliando o que é importante, o que é útil, o que é necessário à senda evolutiva. Quem hoje teve esta oportunidade de observar as aves do céu? É a coisa mais bela observarmos as aves. E quando elas estão naquelas conversações à tardinha, é a coisa mais linda naquelas suas conversações, uma entre as outras. As aves, elas são ativas,
elas não são ociosas. Elas trabalham pelo seu sustento e pelo sustento dos seus filhos. Estão submetidas à lei do trabalho, que é a lei do progresso, da qual também é a nossa autorrealização. As aves, elas são, nesse seu convívio, elas são solidárias, elas vivem nessa sociedade umas com os outros, uns por todos e todos por uns, mas também nessa solidariedade, elas promovem o bem-estar e a confiança no grupo, na sociedade em que elas estão participando. E aqui uma reflexão para nós. Como é que nos conduzimos? Como é que convivemos no grupo em que estamos inseridos? Na família, no trabalho, na escola, no grupo religioso, no grupo social, seja ele qual seja, em que estamos colocados pela lei divina, porque nós também estamos submetidos a esta lei, a lei de sociedade. Mas aí nós observamos que no nosso dia a dia vivemos num mundo muito competitivo. E o que é que nos acontece? Sempre olhamos aqueles com os quais convivemos como um concorrente, aquele que vai tomar o nosso lugar, a nossa posição, o nosso poder, o nosso destaque. E aí ficamos com o pé atrás em relação ao outro. Se hoje estamos numa condição, numa posição de estado de poder, seja ele qual seja, que alguém nos concedeu, é porque alguém acreditou, alguém confiou, e da nossa parte, assim também deveremos proceder no nosso dia a dia, uns com os outros. E tudo isso nos dá o quê? A alegria de viver. E o Espírito Joana de Ângeles nos diz o seguinte, que a alegria de viver é o resultado de uma consciência tranquila e uma conduta reta. E o que entendemos por consciência tranquila? É aquela que, ao nos avaliarmos, ao fazermos as nossas verificações no final de cada dia, observarmos, percebermos que aqueles que convivem conosco, ninguém tem nada que se queixar da nossa palavra, da nossa atitude, seja do que seja que estamos convivendo e tratando uns aos outros no nosso dia a dia. E a conduta reta? A conduta reta é a regra do bem proceder, como nos informam os instrutores celestes. Então, como vemos, temos duas ferramentas maravilhosas à nossa disposição para que tenhamos a alegria de viver como vivem as aves do céu, as aves do firmamento. E é a esse resultado que nos convida Jesus de Nazaré. Mas as aves, elas são ativas, laboriosas, procurando no seu sustento, mas elas são dedicadas pela preservação da vida. Esse instinto de conservação, a qual todos nós também estamos submetidos, porque é uma lei divina, uma lei moral, essa lei de conservação em que todos estamos inseridos. Elas são esforçadas nas suas atribuições para agarinhar o seu pão de cada dia. Elas não são ociosas ficando esperando que caiam do céu, como encontramos quantas pessoas não fazem nada, aguarda que caia do céu, quando pode muito bem investir, pelas suas realizações materiais, intelectuais,
sociais e, por que não, espiritual. Então temos belo exemplo na natureza, exemplos tão pequeninos e que precisamos nos espelhar. Por isso que Jesus, com muita propriedade, solicita que observemos, sem esquecermos do compromisso nas nossas realizações. Precisamos acreditar, precisamos confiar, mas também precisamos investir, seja qual for, desde desejos pequenos até desejos maiores. Faz por ti que o céu te ajudará. Aí tem pessoas que dizem assim: eu quero passar num concurso, eu quero passar no vestibular, sem estudar. Como é que pode? Alguém também quer um emprego, não vai à luta, não sai distribuindo o currículo, não faz nada. Precisamos sim fazer toda a nossa parte. Precisamos, queremos, outros dizem que quer assim a saúde e não procura o profissional da medicina, mas precisamos sim fazer a nossa parte no nosso dia a dia. Precisamos ser ativos, precisamos sim ser laboriosos. E todos nós somos dotados de inteligência. E temos todos os recursos à nossa disposição. E quando nos momentos de maiores dificuldades, de maiores tribulações, daquelas montanhas que achamos que não vamos conseguir superar, Deus, nosso Pai, Ele nos dá a inspiração, a intuição de como solucioná-los. E é por isso que Jesus, com muita propriedade, utiliza com tanta beleza esse recurso da natureza, estimulando-nos a confiança na providência divina, na sua assistência misericordiosa, na sua solicitude para com todos os seus filhos. Se as aves trabalham tanto buscando pelo seu sustento, imaginemos nós, filhos e herdeiros de Deus, que temos latentes em nossa intimidade todas as potências da alma em pleno desenvolvimento. Então, compete a cada um de nós fazermos a nossa parte. É isso que Francisco de Assis tanto admirava nas aves, essa liberdade. Mas elas louvam a Deus, elas agradecem. Eu tenho que falar longe ou perto, que está fazendo zoada? Tem que ser perto, né? Então, elas agradecem ao Criador pelo dom da vida. Elas pulam nos galhos das árvores e constroem seus ninhos com uma beleza, com uma dedicação que precisamos observar. Eu tive a curiosidade nesta semana de observar como os pássaros, eles constroem assim os seus ninhos. E aí o que nós observamos? Que eles constroem assim nas alturas. Por que será? Que eles botam lá em cima para proteger os seus filhos dos predadores, a exemplo do próprio homem. E olha que negócio interessante, que quando destroem o ninho dos pássaros, eles vão lá e refazem tudo novamente. Por que essa construção? É porque eles querem oferecer a melhor construção para os seus filhos. E nós? Como fazemos as nossas construções íntimas? Observemos que são dois. É o pai e a mãe, a fazer esse trabalho, essa construção, nessas idas e vindas, pacientemente, confiando, perseverando, sem desanimar. As nossas construções íntimas, essas idas e vindas das aves, são as nossas idas e vindas através das reencarnações. E essas construções, elas precisam ser pacientes, perseverantes,
confiantes, sem desanimar, seja o que seja que aconteça, que apareça nas nossas vidas. Essa construção do Espírito eterno para o seu porvir. Estamos preparando agora as nossas construções futuras, como também estamos passando, é o resultado das construções que fizemos anteriormente. E nessas construções, não esqueçamos dos nossos compromissos para com aqueles confiados à nossa guarda, na condição de filhos, de netos, de irmãos, de primos, marido e mulher, genro e nora, essa constelação familiar. O nosso compromisso e comprometimento na nossa construções, mas também na construção de cada um. Somos responsáveis também pela construção deles, a nossa, e nesse compromisso para com o Pai, né, celestial. E nós encontramos na questão 704 do Livro dos Espíritos uma resposta muito interessante. Deus, nosso Pai, sabe do que precisamos. E lá os instrutores celestes responderam: Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem lhes promover os meios. E aí permite que a terra ela possa fornecer tudo o que as criaturas precisam. E aqui nós inserimos também todos os reinos da natureza. O Pai Celestial, Criador de tudo que existe, não esquece de nenhuma das suas criaturas. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E as aves? Como é que elas criam seus filhos? Ah, mas com uma dedicação, com um amor que é exemplo para todos que aqui nos encontramos. Quem já parou para observar? Que cuidado. Esta semana eu estava olhando e aí eu vi um pássaro que um ia buscar e o outro ficava lá. Ele pegava algodão e fazia assim, com o bico, ajeitava e ainda dançava ali, arrumando, adequando para quando aqueles ovos fossem colocados ali. Só que as aves, elas preparam, elas cuidam, elas educam, e quando seus filhos estão aptos, eles são livres e independentes para viverem suas vidas, para viverem na sociedade das aves. E nós, como criamos nossos filhos? A exemplo das aves. Geralmente, nós temos ainda muito apego. Criamos os nossos filhos como se fossem nossas propriedades. Muitas vezes até dando liberdade demais, sem responsabilidade. Às vezes influenciamos, interferimos em suas vocações e interesses outros. Quando nós nos realizaremos através das suas realizações. E aí, quando na realidade o nosso dever é orientar, ajudar, para que mais eles tomarem suas decisões pessoais, profissionais, com segurança, com equilíbrio e viverem livres e independentes como os pássaros. E qual é a missão dos pais terrenos? É direcionar os espíritos confiados à sua guarda, direcionando em todos os setores da vida, no social, no material, no intelectual, no moral, sem esquecermos também no espiritual. E quando estamos falando no espiritual, nem estamos falando de doutrina, estamos falando
de religiosidade. Porque é muito importante também exemplificarmos, falarmos em Deus, Jesus, da sua doutrina, do amor, do nosso compromisso, mas também dando exemplo em atos, palavras e também pensamentos, que nós também nos desviamos muito pelo pensamento. Então, os pais, eles são os construtores, os formadores das novas gerações, das gerações preparando os cidadãos do amanhã, respeitadores, respeitáveis, cumprindo as leis humanas, as leis civis, que sabemos ainda não cumprimos em plenitude, e vivenciando a lei divina. Então, os pais têm um grandioso compromisso para com esses espíritos que formarão, que comporão a humanidade do amanhã, onde existirá mais respeito, concórdia, união e fraternidade. Essa responsabilidade também é nossa. O mundo será melhor. Vai depender de cada um de nós e as novas gerações, confiados aos nossos cuidados, responderemos sim. Se não cumprirmos com a missão, porque também é uma missão, os espíritos vêm para ser nossos filhos, não é porque queremos ser pai e mãe, mas é um compromisso assumido com Deus, nosso Pai, com Jesus, o amado Mestre, para que eles possam livres contribuírem para uma sociedade melhor. No caso das profissões, destacamos aqui que algumas pessoas se formam e aí não é aquilo que queriam, aí abandonam, vão fazer outro curso depois. Outros se formam e negligenciam na sua atividade laborativa. E aqui entra aquela recomendação de Jesus: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, esse perfeito aqui também vai, porque se nós abraçamos uma profissão, elegemos para a nossa vida, por que não fazer melhor? Por que não fazer bem? Darmos o melhor de nós, fazermos ao outro o que gostaríamos que fizesse conosco. Aqui também procede. Outros ficam frustrados, não desanimam da profissão, mas aí descarregam suas frustrações em todos aqueles com os quais eles convivem no seu dia a dia. Outros precisam até da ajuda, do apoio de psicólogos, psiquiatras e tantos outros para ajudá-los no seu reencontro e prosseguirem com serenidade nas suas atividades laborativas. Mas como é que funciona a sociedade das aves? Na sociedade das aves, cada um tem seu espaço e é tudo respeito. Mas na sociedade dos homens, será que respeitamos? Porque somos ainda muito autoritários e prepotentes, invejosos, orgulhosos. E tem uma coisa que no dia a dia nós violamos demais: é o direito do outro. Que o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que é o dever moral. O dever moral é aquele quando nós ultrapassamos, quando nós violamos o direito, o espaço, o limite daqueles que convivem conosco, a começar dentro da nossa própria casa. O outro tem direito de ir, de vir, de ouvir, de falar, de tudo. E nós ultrapassamos. É só olharmos como é que nos conduzimos no trânsito. Eu digo assim, é a melhor escola, é o trânsito. As pessoas são tão inquietas, querem ultrapassar, querem chegar logo antes, não aguarda só. Parece que se o carro tivesse asa, era até melhor. Então, por aí já vemos
como é que está a sociedade humana. Mas as aves, elas não ajuntam em celeiros. Celeiros nós entendemos como juntar, armazenar, acumular, né, sem consciência, sem responsabilidade, querendo só abarcar, e aí gera a ambição, que é filha dileta do egoísmo, e o egoísta, ele só pensa em si. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E uma das características do egoísta, tudo ele diz, fui eu, tudo é o eu. Ele não usa o nós. E ele fica assim, indiferente para com quem esteja ao seu lado, seja qual for a situação que esteja passando. E este câncer moral, a consequência, o resultado do egoísmo é o desamor, é a injustiça e é também a corrupção, que nós nem temos aqui no Brasil, não é verdade? Então, como vemos, precisamos ainda muito nos espelhar nas aves do céu, como recomendou Jesus. O egoísmo, ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade, porque neutraliza as qualidades nobres do coração, como encontramos na questão 913 do Livro dos Espíritos. Hoje a nossa homenagem vai muito ao Livro dos Espíritos, por isso que a gente vai mencionar muitas questões aqui hoje. E aí, essa tríade amor, justiça e caridade. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, e é interessante esclarecer algo, Allan Kardec não é o criador da doutrina espírita. Allan Kardec é o codificador da doutrina dos espíritos, porque essas leis morais, esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos sobre a égide do Espírito de verdade, que é Jesus de Nazaré. Essa tríade, amor, justiça e caridade. Allan Kardec, em uma belíssima página, que aliás ontem nós estudamos, Kardec descreve o homem de bem. E aí ele inicia assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor e caridade em toda a sua pureza. E aí ele vai descrevendo outras qualidades nobres do coração. E no final da mensagem, quem não conhece, leia, que é tão bonito. E aí nos estimula a prestarmos e observarmos as aves do céu e fazermos o nosso esforço para alcançarmos esse objetivo. E Kardec diz assim: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforçar para vivenciar as que acabamos de mencionar, no caminho se acha a que as demais conduz. Essa mensagem, ela não é estimuladora, não é motivadora para que continuemos investindo, acreditando, confiando, perseverando, como nos diz os Espíritos, desde o átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, todos temos um compromisso, estamos aqui de passagem, mas com uma missão, de melhorarmos sempre, buscando cada vez mais sermos melhores. Será que o egoísmo, ele vai se acabar entre nós? É claro que sim. À medida que a vida moral, ela predominar sobre a vida material, aí sim. É claro que estamos no mundo material, precisamos de roupa, de sapato, de comer, de dormir, de trabalhar, de passear e tantos outros. Mas a prioridade não é o material, não. É o moral. Então, com o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, aclarando nossas mentes, mostrando os nossos compromissos, as nossas responsabilidades,
e que espírita será muito mais cobrado, porque muito tem recebido. E aí, o espiritismo bem entendido, ele, e os seus costumes e as crenças, ele vai transformar, sim, os usos, os hábitos e as relações sociais. E isso quem respondeu foram os espíritos na questão 917. Essa questão, assim, essas relações sociais, como é que vai acontecer? Vai haver, assim, um entendimento, um respeito, uma solidariedade entre tudo e todos, uma verdadeira fraternidade, esse sentimento de irmandade que ainda nós não temos. Nós ainda somos muito preconceituosos e precisamos trabalhar isso. É uma paixão, é um vício moral que ainda predomina em a natureza humana. Tudo filho dileto do egoísmo, né? E é por isso que ele nos incentiva, ele nos recomenda a investirmos em atividades nobres, tal como a construção das aves do céu quando constrói os seus ninhos. É nessas construções, porque o que vai ficar aqui na terra, bens materiais, posses, títulos, posição, poder, isso nós não levaremos conosco para a verdadeira vida, para a vida dos espíritos. Foi de lá que todo mundo veio. E é para lá que todo mundo vai voltar, porque lá é que é a nossa casa. Aqui é uma passagem, aqui é um estágio, é uma escola com todos os coleguinhas de classe, no mesmo planeta, na mesma casa, no trabalho, nos estudos, para crescermos juntos. E seremos identificados na verdadeira vida por essas qualidades enobrecedoras, por essas construções morais, a exemplo das aves do céu. Então, conhecedores de toda essa realidade, por que nos inquietamos? Por que nos afadigamos tanto pelo dia de amanhã? O dia de amanhã, cada dia, traz a sua novidade, traz consigo a esperança, consigo muitas realizações. Tem gente que diz assim, a cada dia o seu mal. Não é que no outro dia é negativo, mas cada dia no nosso dia a dia. Então vai depender dessa construção de cada um de nós. E tudo isso leva num estado de ansiedade. E agora tá bom? Hoje o fenômeno aqui é de voz, né? E a ansiedade é o que mais a humanidade sofre na atualidade. Esses estados de ansiedade, essa insegurança, essa insatisfação, essa desarmonia interior, precisamos trabalhar, precisamos investir. E é tudo isso que Jesus nos diz nessa passagem do Evangelho. E aí nós precisamos saber quais são as causas, então, da ansiedade. Primeiramente, é o medo de não conseguirmos alcançar as nossas metas, nossos objetivos, nossas realizações que planejamos, que traçamos. E olhe que estamos falando aqui tudo materialmente falando, porque nós não fazemos ainda esse planejamento espiritual. Por enquanto não, é tudo material. Pelo nosso inconformismo, eu ouvi uma criatura dizer assim, eu não aceito essa minha condição. Eu não admito por isso que eu estou passando. Ora, o que nós estamos passando, seja dor, seja desemprego, seja sofrimento, seja o que seja na nossa vida, foi uma construção que fizemos no ontem, mas hoje já estamos preparando a nossa construção para o futuro,
para novas existências. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Essas inquietações do dia a dia. E aí nós lembramos, irmã Dulce, uma certa feita, lá no Hospital Santo Antônio, pessoal, irmã Dulce, vai faltar dinheiro para comprar comida, para comprar remédio, para pagar os funcionários. Irmã Dulce, meus filhos, Deus proverá. Ou seja, ela passava estímulo, ela passava confiança, ela passava esperança para aqueles com os quais conviviam. E também a ansiedade é também consequente de quê? Da agitação da vida moderna. Vivemos tão ansiosos no dia a dia. Quem já não viu gente assim, não está nem com falta de ar, mas fica assim, ó, soprando o tempo todo. É isso. Tem gente que fica com isso aqui, ó, tão tensa. Eu disse, deixa eu dar uma massagem que você está tenso, está ansioso. Então, sofremos muito com tanta coisa de ansiedade. E quais são os sintomas? Será que a gente pode reconhecer? Ora, a insônia, a agitação, problemas assim, gastrointestinais, principalmente problemas de estômago, né? A respiração fica acelerada, os batimentos cardíacos, tudo acelerados, uma sudorese, um suor frio. Mas para que a gente adoecer sem necessidade? Vale a pena. Olha, o nosso corpo é um instrumento de progresso do espírito. E nós vamos prestar contas. Que fizeste do corpo que te foi confiado? E aí? Ah, Senhor, só vivi ansioso e é por isso que eu adoeci, é por isso que eu desencarnei. Tem gente que desencarna como consequência. Então, precisamos pensar sobre tudo isso. O Espírito Joana de Ângeles nos diz o seguinte: a ansiedade, ela trabalha contra a harmonia, o equilíbrio do corpo e da nossa emoção. Então, precisamos ter cuidado com tudo isso aí. Né? Então, quais são as medidas, os meios que temos para nos mantermos no estado de equilíbrio, de serenidade e de paz? A meditação. Tem gente que quando começa a fazer meditação, tem até um livro de Joana de Ângeles que diz assim, que quando a gente começa a fazer meditação, fica assim o corpo coçando, mordendo, inquietando. É isso. É no começo. Mas depois vale a pena. Porque você faz essa viagem interior ao encontro do eu divino. E avaliarmos nessa meditação o que é importante, o que é mais necessário na nossa vida. Traçarmos metas enobrecedoras, sem esquecermos o recurso da oração. É o mais valioso recurso que temos ao nosso alcance, porque aí entramos em sintonia com as altas esferas espirituais, aurindo o refrigério, o conforto, o consolo, para o que estamos sentindo em nossa intimidade. A água fluidificada, o passe, esses momentos da evangelização dos espíritos, nas atividades doutrinárias, nessa palestra, por exemplo. Então, tudo isso são meios, são recursos, mecanismos que temos à nossa disposição. Sejamos ativas, assim como as aves do céu, como observa Jesus, como nos conclama Jesus. Busquemos esses recursos para que mantenhamos a serenidade, a tranquilidade em nossos corações. Observando que Jesus, o mestre por excelência, ele sempre se manteve em plenitude de paz, em todos os momentos da sua vida, em todas as situações, no seu ministério. Plenitude de paz e confiança em Deus, nosso Pai, que a nosso turno também devemos assim proceder, porque Ele é nosso modelo, é o nosso guia, é a Ele que devemos seguir em espírito e em verdade. E Ele deu-nos o exemplo para que confiemos, acreditemos, perseveremos
e busquemos a ajuda. Confiemos na solicitude do Pai Celestial. E aí Jesus disse, o Pai Celeste as sustenta. Então Jesus, ele nos motiva nessa mensagem a confiança dessa amorosa assistência, a esperança na trilha do nosso aperfeiçoamento, confiança e esperança, ambas filhas da fé. A fé nos impulsiona para a frente e para o alto. A fé é uma alavanca que nos estimula e darmos assim essa força, essa energia, essa coragem, como as aves do céu, quando estão fazendo as suas construções, que a nosso turno também deveremos fazer nossas construções íntimas. E agora, será que valemos mais do que as aves? Vamos verificar. Na escala evolutiva, é claro que somos mais adiantados. Mas não esqueçamos que a matéria que constitui a força mecânica no mineral, no vegetal, no animal e no homem, só que tudo que existe no vegetal e no animal, o homem possui tudo isso em muito maior quantidade. Ele é superior neste sentido. E por uma inteligência especial ilimitada, que lhe dá a consciência do futuro, a percepção das coisas extras materiais e o conhecimento de Deus, como encontramos na questão 585 do Livro dos Espíritos. E ainda no Livro dos Espíritos, na questão 610, vejam que coisa bela. A espécie humana é a que Deus escolheu para ser assim o tudo na natureza. Porque o podem é conhecer. E Leon Denis, numa belíssima mensagem do livro O Grande Enigma, é um livro belíssimo para estudo, ele nos diz o seguinte: Deus é o Espírito universal que se manifesta na natureza, da qual o homem é a expressão mais alta. Então, como vemos, somos lindos, fomos criados por amor. E para sermos amor, sim, porque temos latente em nossa intimidade essa semente, essa centelha. O que precisa é ser lapidada, é crescer, é florescer e dar frutos sazonados de amor, sem esquecermos o nosso foco, a nossa espiritualização. E aí, queridos amigos, que será que temos a aprender com as aves do céu? A partir de hoje, eu tenho certeza que todo mundo, quando passar no lugar que vê um pássaro, vai prestar atenção. São tão pequenininhos, são nossos irmãos menores, como diz o Espírito Casimiro Cunha, e que Francisco de Assis tinha tanta admiração por essas aves, pela sua liberdade. Nós ainda somos muito presos, amarrados, mas nós também estamos todos fadados à liberdade celeste, a qual Jesus, o sol estelar, aguarda por cada um de nós. E aí, queridos irmãos, é com muita pena que não vamos poder falar dos lírios, vai ficar para um outro momento, uma outra oportunidade. Que Jesus, o mestre incondicional de nossas vidas, nos abençoe, para que acreditando, confiando, perseverando, possamos alcançar o nosso objetivo, que é a angelitude. Muita paz para todos.
sempre, sempre há uma oportunidade para aprender. Surpresas, coisas inesperadas, que nos advertem que devemos sempre, sempre planejar, pensar, repensar, antes de tomar atitudes, antes de fazermos as coisas, né? Sempre, sempre. Mas é uma grande satisfação. Queremos agradecer a nossa confreira Eliane Nascimento pela exposição que ela nos trouxe para a nossa reflexão, para o nosso estudo. Muito obrigado, Eliane. Vamos fazer a prece final. Ou alguém tem algum comentário? Tem algum comentário? Quer dizer alguma coisa, velho? Tem? Aviso. Temos alguns avisos aí, vamos passar a palavra à Vera Ferraz, que ela vai nos fazer os avisos. Então, sobre os eventos desse mês aqui, que o centro está trazendo, e bem movimento, bem rico. Inicialmente é sobre o DEP, que é o curso para iniciantes da doutrina espírita, que tem início no dia 2 de maio. E as inscrições podem ser feitas na livraria aqui do centro até o dia 2 de maio. Funciona uma vez por semana e são quantos encontros, Verinha? 10 encontros. Então, quem estiver interessado, faz a inscrição na livraria até o dia 2 de maio, que dia 2 inicia. No dia 11 de maio, é um dia de sábado, o dia também está todo movimentado aqui no centro. Às 8h20, a gente está desenvolvendo aqui também um grupo de meditação. Então, das 8h20 às 9h, tem meditação aqui no centro. E a gente sugere que quem quiser participar traga um colchonete, uma almofada, um tapetinho para sentar ou deitar. E às 9h, no mesmo dia, às 9h da manhã, tem uma roda de terapia comunitária, que a gente tem realizado aqui uma vez por mês. Quem quiser participar também está aberto. No mesmo dia 11, às 15h30, o centro está retomando o projeto do Cine Debate com o filme A Cabana. E o Cine Debate funciona assim: depois da exibição do filme, tem 2 pessoas aqui para comentar e responder as questões feitas pela plateia, pelo auditório. Nesse sábado estarão aqui Gilvon e o Wallace. As inscrições poderão ser feitas também aí na livraria. E no dia 17 tem o Cine Kardec, que vai ser lá no Cine System, no Parque Shopping. E aí os ingressos também estão à venda aqui na livraria. O filme de Kardec, e o centro fez um pacote com o cinema, está vendendo aqui os ingressos e fechando um grupo. Será exibido o filme às 19h no Cine System do Parque Shopping. 50%, as meninas estão dizendo aqui que é 50% de desconto. Quem quiser comprar o ingresso aqui e ir com a gente. É meia para todo mundo. É todo mundo meia. E no dia 18, tem um seminário aqui, é também um dia de sábado, né, Mary?
sobre os bastidores da obsessão, as raízes do suicídio. São 2 facilitadoras que vêm da Paraíba. Uma é Denise Lino e a outra é Suênia Freire. As inscrições também são feitas aqui na livraria e a entrada custa 2 quilos de alimento não perecível. Então, olhe, retomando aqui para lembrar, dia 2/5 começa o curso do DEP. Dia 11 tem meditação, terapia comunitária e à tarde tem o cine debate e o filme é A Cabana. O filme é exibido aqui. E no dia 17 tem o filme de Kardec que vai passar no Parque Shopping, lá no Cine System. E no dia 18 tem o seminário sobre as raízes do suicídio. Então, assim, depois dessas informações todinhas, a gente agora vai fechar os olhos e serenando o espírito, voltando com o pensamento para cá, para a palestra. Vamos elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para expressar aqui a nossa gratidão por tudo que nós temos tido oportunidade e o privilégio de vivenciar. Vamos visualizar aqui entre nós a figura serena, doce, amável do Mestre Jesus, a figura maternal, adorável, e esse exemplo de força que é Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E Kardec, que deixou esse trabalho para as nossas instruções. E diante deles, agradecer. Agradecer pelo que temos tido, por todas as oportunidades, e pedir força, determinação, perseverança, para que nós possamos continuar firmes no propósito de instrução e de crescimento. Pedir a Jesus muita luz, luz para todos nós, luz para essa casa que está sempre aberta, acolhendo todos que chegam aqui em busca de socorro, de aprendizado. Que Maria, esse exemplo de mãe, de abnegação, de fé, de coragem, que ela esteja sempre de braços abertos a nos acolher. Esses filhos ainda tão rebeldes, tão primitivos. Então, que nós possamos, a partir de hoje, como disse nossa querida Eliane, olhar para os pássaros e seguir o exemplo de leveza, liberdade, solidariedade, companheirismo, respeito, compreensão. Falta muito ainda, mas sabemos ser possível. Que as bênçãos do Mestre Jesus desçam sobre nós, sobre essa casa,
sobre os trabalhadores e sobre cada um que vem aqui em busca de socorro. Pedimos a Deus, Pai de todos nós, Pai de bondade, de misericórdia, de caridade, que nos acolha, que nos abençoe e que esteja conosco hoje e sempre.